Olá, vamos lá, convidar para participar. Estamos aí convidando o nosso querido Kerris para a gente começar a nossa live de hoje. Oi. Espera aí. Eu pedi para entrar o Kerris aqui. Acho que não está indo. Vou te convidar de novo, Kerris. Espera aí. Então. Vamos ver se vai agora. Oi, agora sim. Agora foi. Tá certo. Se eu baixar Nós já aqui. vamos começar? Já vamos começar ou você está fazendo um teste? Não, vamos começar. Já está valendo. O pessoal já tá fazendo, o pessoal já tá entrando aí, ó. Que legal. Assim Legal. a gente vai conversando, Isso, né? Aí o pessoal vai entrando. que bom. O que eu queria combinar com você é que nós poderíamos fazer uma coisa bem interativa, assim, deixando as pessoas perguntarem. Porque talvez eu aborde alguns assuntos que as pessoas não entendam direito, ou alguma coisa mais curiosa. Então, eu estou com uma assistente aqui que vai ficar anotando as perguntas Legal. para a gente ir colocando durante essa conversa, para não ficar uma coisa meio unilateral, né? Para fazer uma coisa mais participativa. E você fica à vontade, se quiser botar mais alguém dentro da sala para a gente conversar. Estou muito feliz de estar hoje aqui com você, Érica. Ah, eu também! Nossa! Eu vou só pedir para você baixar um pouquinho. Para eu? Baixar um pouco o som, porque tá dando retorno. Entendi. Vou abaixar. Eu vou fechar a porta aqui. Espera aí um minutinho. Boa noite a todos. Porque estava reverberando no outro celular. Melhorou? Vamos ver, que é quando eu falo. Não, ainda continua dando um retorno. Está reverberando? Só se eu pegar o meu fone de ouvido. Porque deve ser isso. A tua voz entra no meu microfone e volta para você. Eu não ouço, mas você ouve. Só um minutinho que eu vou pegar o fone. Eu não sei se as pessoas estão escutando esse retorno. Vocês podiam... Eu não sei. Diz aí, gente, se vocês estão escutando o retorno. Bem, eu de qualquer forma vou colocar aqui. Tá. Que aí a gente acaba o problema mesmo, né? Ah, tá todo o pessoal tá escutando o retorno, sim. Tá escutando, né? Tá. Eu acho legal ter a oportunidade de falar com um público diversificado, né? Nossa, eu acho legal isso. Melhorou? Agora não tá dando mais retorno, tá ok. Você tá ouvindo bem? Me ouvindo, Kerris? Estou ouvindo bem. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Que ótimo! Então vamos lá, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. E antes de a gente começar, eu quero dizer assim que eu estou muito feliz.
por ter o Kerris aqui com a gente. Assim, a Holistic, né? Ela foi criada com essa intenção de trazer essa interação, essa integração de diferentes pessoas que têm um objetivo comum, que é o bem-estar humano, que é pensar no outro de uma forma com muito amor. Então, nós trazemos aí, eu convido muitos amigos que eu sei que comungam do mesmo pensamento, que é a essência da Holistic, que é esse amor da gente estar junto, da gente querer o bem para o próximo e buscar isso para a humanidade como um todo. E o Kerris, particularmente, eu já conheço tem um tempo, meu amigo, e assim, é uma das pessoas, e eu sempre falo isso para todo mundo. Gente, vocês têm que conhecer o Kerris. Porque Nossa, sabe que aquela responsa. pessoa? Não, sério, sabe aquela pessoa? Eu falo assim, sabe aquela pessoa? Assim, anos-luz lá na nossa frente, sabe? Que é uma pessoa assim, que tem um conhecimento espiritual lá em cima, que passa uma tranquilidade, que ensina tanto e de uma forma tão simples, de uma forma assim, de coração. Então, o Kerris é isso. O Kerris é essa pessoa que tem um coração enorme, uma sabedoria enorme, que estuda muito, que lê muito, que busca muito, está sempre procurando conhecer mais e mais dessa essência humana e principalmente, não só terrena, né, nesse plano, como num plano espiritual muito maior. Então, acho que você, Kerris, tem muito que agregar e nos ajudar, e nos mostrar e nos ensinar. E além disso, além desse ser humano incrível, é um artista plástico maravilhoso, que eu sou fã, faz assim obras lindas, tem quadros lindos, de todo o coração, aí trabalha com isso. E assim, a gente mostra toda a sensibilidade desse ser humano que só completa a profissão com esse ser humano tão emocional que é. Então, é um prazer ter você aqui, conversando com a gente, de um tema tão diferente, que nem você falou, com um público tão diversificado. E eu acho que tem só a agregar a nossa conversa sobre essa filosofia e as terapias. Se apresenta aí, Kerris, para a gente, fala um pouquinho. Bem, eu queria primeiro começar a falar sobre esse sentimento dessa amiga, né, tão querida, de que eu estou num plano acima da sabedoria. Não é bem assim, não. Nós somos todos estudantes mesmo, é assim que eu me sinto. E assim, dentro do nosso patamar, é como se um garoto tivesse lido um gibi que o outro não leu. Mais ou menos isso que eu tenho a mais, porque nós estamos todos procurando, né, essas respostas. E eu acho bacana fazer essas lives, essas conversas, né, com esses públicos diferentes, vários, diversificados, porque eu acabo me fechando dentro daquele público que é a filosofia espírita. Na verdade, são espíritas. Eu nasci num lar espírita e, com o passar do tempo, eu fui entendendo melhor no que é o espiritismo e cheguei à conclusão que o espiritismo é uma grande filosofia. Então, eu queria abordar hoje, nessa conversa, sobre a filosofia e sobre a intuição, porque eu acho que a intuição é que dá a liga em todas as terapias, né? Desde das pedras, das cartas, todas as formas de você querer tratar o outro. Então, o que nós poderíamos começar a pensar na filosofia do espiritismo, logo no início, quando surgiu o espiritismo, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro do espiritismo. E no início do Livro dos Espíritos, logo antes de começar qualquer coisa, está escrito assim: filosofia espiritualista. Então, muitas pessoas confundem o espiritismo com uma religião,
Mas, não, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Quando, na verdade, a filosofia é a mais importante. Tanto que no desdobramento do espiritismo, os espíritos dizem assim, futuramente todas as religiões vão adotar essa filosofia, porque nada mais é do que um conhecimento, né? Disso. E depois, quando os espíritos trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Eles pegaram alguns itens do Novo Testamento, e que eram aqueles que não iriam trazer conflitos, polêmicas, e aí eles colocaram ali com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. E no início do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quem eles trazem? Sócrates e Platão, marcando a posição de que aquilo é uma filosofia. Sim. E eles dizem, olha, nós não trazemos nada novo, nós vamos fazer uma releitura do que foi dito. E aí eu quero colocar aqui numa terceira informação, porque isso tudo nós estamos no século XIX, são ideias que chegaram no século XIX, que foi assim o fundamento da filosofia espiritualista, porque eles vieram falar diretamente, de uma forma direta, sobre a filosofia na linguagem do século XIX, não na linguagem de Sócrates. Uhum. E aí, quando nós chegamos no século XX, nós tivemos o advento do Chico Xavier, que foi uma pessoa, e é uma pessoa iluminada, né? Embora esteja desencarnado, é uma pessoa que, esse sim, a gente pode falar que está acima da média, né? Que é um grande mestre. Esse realmente a gente tem que tirar o chapéu para ele. E o mentor dele, que era Emmanuel, ele escreveu um livro chamado A Caminho da Luz. E esse livro, A Caminho da Luz, veio me trazer uma outra concepção do cristianismo. Porque no início do caminho, esse livro, assim, dando uma pincelada para vocês entenderem o que é esse livro, é a história do planeta vista do plano espiritual. Então ele começa na formação do planeta, passa pela história do planeta, a história mesmo, né? Até na formação do Evangelho, até os dias atuais. Então é um livro muito interessante. E no início desse livro, ele revela que foi o próprio Jesus, esse Espírito, Jesus, que a gente apelida de Jesus, ou deu o nome dele de Jesus, ou criou uma personalidade para nós identificarmos ele, né? Jesus Cristo, que ele é um Espírito iluminado, puro. Ele próprio tirou do Sol os elementos materiais, adensou e formou o nosso planeta. E ele vem sendo o governador do planeta. Então, ao longo da história, antes dele vir tomar essa forma de homem, como a gente se lembra sempre de Jesus, né? Antes dele tomar essa forma, todos os filósofos que antecederam ele vieram como assistentes de Jesus, trazendo justamente o que ele trouxe há 2000 anos atrás. Então você vê que, assim, se nós formos olhar pelo lado de Cristo, né, do Evangelho de Cristo, sempre existiu desde o início dos tempos. Então, assim, podemos falar vários, né, sei lá, desde Hermes Trismegisto até Platão, Sócrates, mas na mesma época tinha Confúcio, Lao Tse, todos eles vieram nessa assistência desse espírito maior. E depois veio Jesus, e hoje nós estamos aqui, falando da mesma filosofia. E aí Jesus, por exemplo, ele não veio fundar uma religião quando ele veio. Quando a gente fala de cristianismo, a gente imediatamente faz uma conexão com uma religião, né? Pode ser qualquer uma delas, mas é isso. Eu venho hoje aqui em nome da filosofia, porque eu tive a oportunidade de estudar filosofia, que eu sou um apaixonado por filosofia, sobre Sócrates, sobre os estoicos, né? Sobre a filosofia estoica, enfim. E é isso. Fala um pouco. Já se dizia, né? Aí a gente pegando um gancho um pouquinho da filosofia e associando aí com essa grande terapia, né, que a gente usa,
A gente sabe que Sócrates, na época, já era chamado pelas pessoas, considerado pelas pessoas como o médico da alma. Porque ele, na realidade, né, como os grandes filósofos, como são os filósofos, lá na época de Grécia, né, eles traziam as pessoas e aconselhavam as pessoas e cuidavam dos seus questionamentos da alma. Faziam com que a pessoa percebesse, né, muito além desse materialismo, né? Ela conseguisse entender, compreender os seus conflitos internos. Então, os grandes filósofos, eles já usavam um tipo de terapia, né, para cuidar desse ser interior, dessa alma do homem. Ótimo. Olha, esse teu gancho foi maravilhoso, porque vou passar para o segundo passo que eu tinha pensado em trazer aqui. Justamente esse cuidado que a gente tem que ter com o outro, né? Essa coisa do outro. Porque a gente pode pensar, assim, todos que estão aqui, 8, eu vejo a Helenice, a Lívia, pessoas Gabriel, né, pessoas que estão prestigiando aqui. Bastante gente. Então, uma coisa que a gente podia começar a pensar é o que nos provoca dor é o relacionamento humano. Assim, as maiores dores, as maiores depressões, os maiores problemas da dor humana, ela vem do próprio relacionamento humano. Sim. Eu nunca ouvi falar em ninguém que tenha entrado em depressão profunda por causa do carro. Às vezes você fica triste porque queria o carro, mas uma dor profunda, assim, uma dor profunda, você tem desesperado meses porque está chovendo. Né? O próprio relacionamento humano é o motivo dos nossos profundos sofrimentos, da nossa dor. Então, quando a filosofia diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, ele já indica isso, né? Ele indica o próximo, mas ele aponta para você mesmo, como a si mesmo. Eu acho legal essa frase como estrutura filosófica. Não só como assim, amar ao próximo como a si mesmo, mas a estrutura dessa frase ela é fabulosa, porque você está olhando para o outro como está primeiro olhando para você. Por exemplo, o que eu quis dizer com essa frase, com essa estrutura filosófica? É porque antes de você, por exemplo, você tem uma família, tá? Eu não vou falar das mulheres, porque vocês estão em maioria, né? Então eu vou falar do homem. Um homem constitui uma família, tem filhos, tem um propósito. De repente, esse homem vai e trai a esposa. Ele traiu a esposa. Antes dele trair a esposa, ele teve que trair a ele próprio. Porque se ele tinha algum objetivo, os objetivos deles foram traídos. Se ele tinha algum propósito, ele traiu os próprios propósitos. Então, antes de você trair, então seria assim, trair o próximo como a si mesmo. Então a pessoa primeiro tem que se trair os seus objetivos, trair aquilo que você gostaria, aquilo que você planejou, que você esforçou. Depois que você trai aquilo, aí você consuma. Assim como amar ao próximo como a si mesmo, isso cabe em qualquer coisa, em qualquer objetivo de vida. Assim, tem paciência com o próximo como a si mesmo. Ou seja, você é paciente com você. Você se ama, você se entende o próximo como a si mesmo. Exatamente. E aí começa a entrar esses tratamentos holísticos, né? Porque o homem, dentro da filosofia, ele sempre colocou o homem como a diferença dos outros elementos da natureza, como o elemento transcendental. Né? A diferença entre nós e outros elementos da natureza, que são todos vida, né? E a filosofia fala isso, né? Que a nossa alma transitou pelo mineral, depois evoluiu mais um pouco, transitou pelo vegetal, amadureceu, foi para o instinto com o animal, e agora nós estamos como reino hominal. Nessa forma. Então, nessa forma, e mais do que essa forma,
O objetivo do homem é a transcendência. Então, tem uma filósofa, vocês devem conhecer, que é Lúcia Helena Galvão, que eu adoro ela. Conhece, né? É da Nova Acrópole. E ela fala uma coisa que eu acho fabulosa. Ela diz que nós somos, nós vivemos a vida como se estivéssemos jogando um videogame sem saber a finalidade do videogame. E a gente inicia o videogame e aí fica assim, agora, esse videogame é o quê? Qual é a finalidade dele? Eu tenho que conquistar algum terreno? O que eu faço? A gente não sabe qual é a finalidade real da nossa vida. E começa a jogar. É como a gente começa a viver. A gente vai vivendo, né? Sem ter aquele objetivo real da gente. E aí a gente vê uma bactéria, o que a bactéria precisa se alimentar, a bactéria ela precisa ter um ambiente para ela viver, pode ser alcalino, pode ser ácido, e ela tem que se reproduzir. E aí nós vemos os objetivos que a gente traz para a nossa vida. Nós temos que nos reproduzir, nós temos que achar um ambiente melhor para a gente viver, e a gente tem que se alimentar. Então, se a gente viver em torno dessas três coisas, nós somos bactérias high-tech, né? Com super alimento, com super ambiente. Então, o que nos distancia dos animais, em geral, é essa transcendência. Eu acho que todas as terapias holísticas, todas elas partem desse fundamento. Elas querem ajudar o próximo. Pode ser através das pedras, das cartas, da astrologia. Da filosofia. Hoje, né, a gente tem a filosofia clínica terapêutica, faz um trabalho diferenciado com essa... ela possibilita, né, a reflexão, né, do homem sobre as suas experiências e as suas emoções. Então, assim, hoje a gente tem aí áreas, né? A filosofia sempre andou com a humanidade, ela anda diariamente com a humanidade, né? Faz parte da nossa essência, sem as pessoas entenderem, compreenderem que eles têm a filosofia no seu dia a dia. É isso. Elas não têm essa percepção, porque não nos é dada essa percepção. Hoje em dia, a gente até com as redes sociais, com esse avanço tecnológico, com essa comunicação que se abriu, a gente tem aí, que nem a gente está fazendo hoje, a possibilidade de passar para as pessoas isso. Mas quando se ouve filosofia, a palavra em si, o que as pessoas pensam? Escola, a filosofia lá da escola, quando elas estudaram Sócrates, Aristóteles, Platão. E aí, muitas das vezes, dependendo de como foi estudada essa filosofia, ela não foi compreendida. Perfeito. Né? E causa esse embate onde as pessoas falam assim, nossa, filosofia é muito chata. Essa percepção de que nós somos e vivemos e convivemos com a filosofia no nosso dia a dia, desde que nascemos, porque a filosofia faz parte da nossa essência como ser humano, é ela que vai explicar o sentido da vida, da morte, da perda, da dor, da felicidade. É a filosofia que traz, que abre, que traz essa luz para o homem. E aí, quando a gente percebe isso e consegue entender e agregar, a gente consegue lidar com esse ser emocional, né? Esse ser interior, entendendo as nossas emoções. Então, hoje, né, a gente tem essa possibilidade de conversar, mostrar, né, mostrar outros tipos de trabalho, junto com as terapias, trabalhar isso com as pessoas, mostrar isso. E essa filosofia é muito presente, né? Hoje em dia. Exato. Eu acho que a filosofia, eu costumo dizer que ela exercita a musculatura do nosso cérebro, né? E a filosofia ela tem que ser cultivada.
E o filósofo dos filósofos, que foi Jesus, desde sempre, né? Que a gente apelida ele de Jesus, mas é esse espírito, ele está em todos os cantos, em todos os momentos da história. E a filosofia, ela cuida desse problema interno nosso, né? Ela busca o nosso entendimento, né? Enfim, como a gente está voltando ao problema do relacionamento, né? Que todas as dores humanas vêm do relacionamento humano, o relacionamento com o próximo. Então, eu gosto muito de falar na ciência, porque a ciência, conforme a gente entende ela, a gente vai vendo que elas são símbolos para nós. Então, a nossa família, por exemplo, você pega assim, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio separados, eles não são nada. Mas se você pega um oxigênio, 2 hidrogênios, vira água. Vira uma coisa coesa. E a coisa funciona. Então, quando a gente chega numa família ou num ambiente de trabalho, ou em qualquer ambiente onde a gente tenha que ter uma convivência, a gente vê que nós percebemos que não estamos vivendo de acordo com as leis naturais, né? Imagina o átomo de hidrogênio e fala assim, não quero mais você não, oxigênio, vou para lá, não, brigar, a coisa não vai ter uma estabilidade, né? Então a própria natureza nos traz essa vivência do que nós temos que encontrar. Essa ciência reflexiva do que é a filosofia, né? Do que é essa filosofia que nós temos que praticar no dia a dia mesmo. Não é a filosofia, como você falou, né? A filosofia que ficou na história. Não, é a filosofia da filosofia. Então, a evangelioterapia, agora entrando no motivo, né? Nisso que eu trouxe hoje do evangelioterapia, é justamente a gente vai estudando passo a passo, né, o que foi ensinado, vamos dizer assim, como reflexões, como esse amar ao próximo como a ti mesmo, como estrutura, a gente vai desenvolvendo essas ideias e colocando elas nas nossas dificuldades do dia a dia, tentando cada um se encontrar, se enxergar naquilo e tentando, com a iluminação, com o próprio entendimento nosso, a gente possa refletir essa luz no próximo. E é justamente o que todas as terapias fazem, né? Essa conversa com o próximo através de nós mesmos. Então, se você quer iluminar o próximo, você se ilumina. Se você quer ajudar o próximo, você tem que se ajudar, né? Esse é o fundamento da evangelioterapia. Então, é mais ou menos uma terapia de grupo. É uma terapia de grupo, onde a gente vai lendo e aí a gente vai encontrando essas estruturas mentais de, por exemplo, quando a gente estudou a parábola a mulher adúltera, por exemplo, a mulher adúltera, né, à primeira vista, dentro de uma religiosidade, é porque a mulher traiu o marido e etc. Tudo bem, existe essa estrutura, mas existe uma estrutura maior do que isso, né? A gente pega essa estrutura mental e você vai vendo que a mulher adúltera representa um adultério. O que é um adultério? Vocês lembram da gasolina adulterada? Que você botava água na gasolina e ela não era mais pura. Aquilo não existia uma pureza, aquilo existia uma mentira, não era uma gasolina, aquilo era uma mentira. Então essa parábola da mulher adúltera fala das mentiras que a gente vive, que a gente cria, né? Então, assim, é aquela coisa que diz, vai e não peques mais, não, para de mentir que você vai ver que a sua vida vai virar outra. Você não vai ser apedrejado, entendeu? Então, existem essas reflexões filosóficas, que é um exercício mental. E é muito difícil a gente se libertar das estruturas que ficaram cristalizadas em 1000 anos que nós tivemos dessa religião predominante. Agora, eu não estou falando mal de forma alguma de nenhuma religião. Sim, que claro. todas as religiões, assim como a quiromancia, assim como a astrologia, as pessoas precisam daquilo para se motivar. As religiões também são assim. As pessoas precisam das religiões para se motivar. Necessitam. Embora a filosofia esteja por trás de tudo. Sim. Né, de todas as coisas. Exatamente. Eu não conheço, por exemplo, eu não conheço colocar cartas, eu não sei qual é a lógica,
Mas eu fui apaixonado por astrologia. Li sobre astrologia, me identifiquei e fiquei abismado com os resultados que ela dá, né? Com a identificação que ela tem com o mundo. É uma coisa quase que mágica, mas a gente sabe que mágica não existe. Então eu lembro que era assim, eram frases astrológicas, né? Você ia vendo as conjunções, você ia vendo os aspectos dos astros, e eles juntos faziam frases. E nessas frases você interpretava. Aí eu comecei a perceber que essa interpretação das frases astrológicas dependia de uma coisa, da intuição do astrólogo. Porque era mais do que uma frase astrológica. Porque além daquela frase existe a intuição. Nós voltamos a estudar, sempre estudamos, né? Lá no GBEM justamente é um grupo de estudo espírita. Legal. Então nós estamos estudando o nosso lar e lemos agora, essa semana, uma palestra que o André Luiz estava tendo com a veneranda, que é uma das ministras, e ela disse justamente que o pensamento é o que permeia todos os seres, e a intuição é que liga todos os seres da criação. Ela não fala todos os seres humanos, ela fala de todos os seres da criação. Olha que coisa incrível. Os seres da criação são o quê? Os minerais, os vegetais, né, os animais e os seres humanos. Então a intuição permeia tudo isso. Então eu fico imaginando as pessoas que levam a sério os cristais, né, as pessoas que levam a sério, com amor, com o desejo de ajudar o próximo. Como funciona, né? Como funciona? Porque esse desejo de você interferir no outro é maior do que tudo. E dentro da nossa filosofia, que é a filosofia cristã, que a nossa filosofia, eu digo de uma forma global, né? Da história humana. Porque a história humana é a filosofia cristã. E a gente está assim, a gente tem que olhar para o próximo e a gente vai refletir aquilo que nós somos. Isso aí. Eu costumo dizer que existem coisas muito práticas que a gente pode usar no nosso dia a dia, como meta, como experiência, como intuição. E no outro dia eu estava conversando com o Mauro, né? E eu falei assim para o Mauro, tem coisas básicas. Quando a gente entende desse grande filósofo, que nem você falou, que é Jesus, né? Esse ser iluminado, esse tudo para nós, e ele esteve aqui na forma humana, né? E plantou a sua filosofia, onde ele diz que amar o próximo como a ti mesmo, e isso é tão difícil, não é fácil você praticar isso no seu dia a dia, mas quando você pega isso e coloca isso no teu dia a dia, quando você acorda e você fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo, e você percebe que você não pode se sabotar, porque às vezes a gente se sabota durante o dia, todos os dias. Nos sabotamos com pensamentos negativos, nos sabotamos com ações negativas, nos sabotamos dizendo pra gente mesmo, não, isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente não fala isso? Isso não vai dar certo. E aí você reflete pro outro que aquilo não vai dar certo. E quantas vezes você atrai do outro dizendo para você assim, realmente, não tenta isso não, porque senão vai dar certo. Então, quando você coloca no teu dia a dia e durante o dia, você pensar nesse simples ensinamento, que não é tão simples, é tão complexo, mas que faz uma diferença imensa na nossa vida, onde você dizer assim, amar ao próximo como a ti mesmo, e você deixar de se sabotar, e você deixar de ter pensamentos negativos. A gente sabe que no nosso dia a dia coisas conturbadas acontecem. Você vê que coisa engraçada. Quando você está se sabotando, desculpa te interromper, só para complementar, você pode continuar. Quando você se sabota,
o que você está fazendo? Você vai sabotar o próximo como a si mesmo. Como assim mesmo? Como é que você quer ajudar alguém? Como é que você quer aconselhar? Como é que você quer estender a mão se você está se sabotando? Então você está se sabotando, você vai sabotar os outros, vai sabotar uma conversa através de alguma mentira. Então a coisa é tão simples que fica complicada. Desculpa, pode continuar dessa autossabotagem que é isso. É isso. É tão simples que é complicado, porque não é fácil. Mas se a gente pega esses ensinamentos, sabe essas frases que nós ouvimos tanto, respeitar o pai, né, os nossos pais, o nosso pai e nossa mãe, né, honrar o nosso pai e nossa mãe. Porque quando você honra a sua ancestralidade, a sua essência, a sua raiz, você está se honrando. Então, quando você respeita o seu pai, respeita a sua mãe, você está se respeitando, porque você está respeitando a sua história. Então, quantos ensinamentos nos foram dados, nos são dados por esse grande mestre que é Jesus, que a gente, né, aprende, mas a gente não compreende, porque a gente escuta, mas não pratica. Porque você escutar é uma coisa, agora você absorver e praticar é outra. E é isso que faz a diferença. Quando você percebe que você é capaz de, para mudar o outro, você não tem que mudar o outro. Você tem que olhar para você. Perfeito. E é essa que faz a diferença. E você quer ver uma coisa? Da forma que você trata os outros, é porque aquilo é você. É uma coisa tão simples. Assim, se você persegue alguém, se você não gosta de alguém, é porque tem alguma coisa errada em você. Porque você é o reflexo do que você faz com o outro. Não é amar o outro como a si próprio. Essa estrutura que Jesus veio nos trazer, que parece tão simples, ela resume toda a filosofia. Porque quando você começa a perseguir alguém, ou quando você começa a ficar incomodado com alguém, é porque tem alguma coisa errada com você. Ou seja, você tem uma perseguição dentro de você. Né? Quando você... Então, essa coisa de se auto-sabotar é muito interessante. Então, nós tocamos em 2 pontos. Nós temos tempo, né? Que tem 50 minutos, você está marcando aí? Gente, fala São aí 50 minutos, eu acho. Qual o nosso tempo aí, por favor? senão a internet, ela, como fala o pessoal, ela cai, ela acaba, ela derruba a gente, aí acabou. Ela cancela a gente, cancela? Ela cancela, né? Cancela. Como é que ela deleta? Ela derruba, acabou. Gente, fala aí pra gente, alguém, por favor, do nosso tempo. Olha, eu queria mandar um grande beijo para a Carolzinha, que está em Portugal vendo a gente. Nossa, a Maria Lúcia. A Thelma, que acabou entrando, Helenice. Portuguesa. Pois é. Fernandinho, meu primo, Gabriel, Fátima, Carolzinha, Fernandinho, Maria Lúcia. Também tá aí, gente, eu vi. Mauro agradeço muito. Tem 20 minutos. André também, tem Gabriel, que eu vi também, que deu um oi aí pro Kerris. André, a Silvia, a Fabiana, minha amiga Fabi, também. Deixa eu ver o que mais aqui, eu não consigo ver muito não, gente. Maria Lúcia, boa noite, Kerris, estou assistindo você, muito legal. Daqui da Paraíba, olha! Que bacana! André! Nós estamos, olha, que honra! Cara, internacionais e nacionais. Nossa! Que bom! Tá Vanessa! Oi, Vanessa, que bom! A Alice tá afirmando aí que restam 20 minutos. Tá bom. Então dá pra gente continuar nessa nossa filosofia aí. Pois é. Falando mais um pouquinho sobre isso. Então, se a filosofia toda a filosofia do mundo, quis atingir essa angústia do ser humano,
Porque a angústia era essa. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que dói tanto? Por que eu tenho determinados apegos? Então, sempre em torno da dor, né? da dificuldade. Então, aí o homem foi se desenvolvendo de uma forma natural através do conhecimento. O conhecimento é muito importante. Né? O conhecimento, a gente estudar, a gente saber, a gente conquistar, entender que a matéria não é matéria, que isso já foi... desde o início do século XX, o homem já entendeu isso, né? Que a matéria, como a gente chama de matéria, não é matéria mais. Então, os materialistas ainda estão no início do século XX. Tem que reavaliar as suas posições. E a filosofia, ela serve também para os materialistas, porque não é religião, é filosofia de vida. Mas aí, então, eu queria comparar o conhecimento, a cultura, com a intuição, que são coisas diferentes. Sim. E a intuição é o propósito final. Eu tenho 2 pontos que eu falo da intuição, que uma vem de Emmanuel, desse mesmo livro, A Caminho da Luz, que eu comentei há poucos momentos, onde ele fala da reunião dos pergaminhos, 400 anos depois que Jesus partiu, foram reunidos pergaminhos para fazer o Novo Testamento. Né? 400 anos... Imagina o seguinte, vamos imaginar que hoje nós fôssemos reunir os pergaminhos. Vamos pensar 400 anos atrás, ou seja, se nós estamos no século XXI, século XX, século XIX, século XVIII, século XVII, ou seja, 1621. Em 1621, Jesus desencarnou. E aí, os pergaminhos, depois de 400 anos, ou seja, hoje, e não era 1621 de hoje, era 400 sim. anos daquela época. Sim. Como eram feitos os pergaminhos? Os pergaminhos eram feitos assim. Paulo de Tarso escrevia uma carta falando da filosofia de Jesus, né, falando de todos os aconselhamentos para o homem conseguir superar as suas dores, as suas dúvidas. E aí ele, tá bom, entrega lá em Jacarepaguá essa carta. Aí vinha alguém e falava assim, não, mas peraí, eu vou para Campo Grande agora, deixa eu copiar essa carta. Mas não tinha xerox, não tinha fotografia digital, não tinha nada, então a cópia era feita à mão. Então eles copiavam à mão, imagina. Aí quando ele chegava lá com essa carta em Campo Grande, ou alguém falou, pô, mas essa foi Paulo que escreveu, então eu vou tirar uma cópia dessa também, que eu vou levar para Angra dos Reis. Então eram feitas cópias das cópias de todos os evangelistas. Então depois de 400 anos, não acharam nenhum original. Mas foram selecionados alguns textos para fazer o Novo Testamento, aquilo que a gente chama de Novo Testamento. E os outros foram os apócrifos, foram aqueles que ficaram assim... Então, Emmanuel faz um comentário no A Caminho da Luz, que ele diz o seguinte, existiam espíritos assessorando ali, óbvio que existiam espíritos missionários da luz assessorando, mas ele faz o comentário que eles usaram muito a razão e pouco a intuição. Aí eu li aquilo e falei, poxa, peraí, acendeu uma luzinha assim, falei, peraí, não é a doutrina da razão? Como é que ele diz que usaram muito a razão e pouca a intuição? Então ele deu um valor à intuição aí, que até então eu não tinha dado. Aí eu num outro livro que eu adoro, né, que muitos espíritas não consideram como espírita, que é um livro que se chama Grande Síntese, que é do Pietro Baldi, que foi inclusive, a introdução do livro foi endossado por Emmanuel, e quando o Pietro Baldi foi visitar o Chico, eu tenho uma foto que eu acho linda, que os dois dão um braço um para o outro, assim, como se fossem duas comadres. É engraçado, os dois andando, conversando, assim, não, sabe, bem juntinho com o corpo, como se eles fossem um velho conhecido. É muito legal essa foto. E então, Pietro Baldi diz o seguinte, que a intuição é o futuro de todos nós. Porque o conhecimento, ele equivale a um plano. Imagina um plano de papel.
né? O conhecimento, se você conhece mais um livro, é como se botasse mais uma folha de papel do lado. E como se você pegasse e conhecesse todos os livros do mundo. Era um grande plano do tamanho, sei lá, de um grande campo de futebol. E o conhecimento, ele é plano. É a segunda dimensão do conhecimento da alma. Da abrangência da alma. Agora, a intuição não. A intuição é como o volume. Então, a intuição, ele cria um volume. Ele cria um volume que engloba N planos ao mesmo tempo, imediatamente. E eu conto isso porque isso tudo é um grande quebra-cabeça que ao longo do tempo você vai reunindo. E eu nunca esqueço, já contei isso a algumas pessoas que vão ouvir aqui essa história, vão ouvir de novo, que foi o Divaldo Franco, que ele é um grande médium hoje em dia, ele contando que uma vez saiu com Chico Xavier, de uma palestra em São Paulo, e eles conversando, entraram numa livraria daquelas que ficam abertas até de madrugada, né? Isso o Divaldo contando. Então o Chico pegou um livro da prateleira, colocou a mão em cima do livro e falou assim, olha, Divaldo, que coisa linda. Aquela forma do Chico falar, né? Era uma irmã médium, ela nem sabia que era médium. Que história linda! E botou de volta naquela prateleira. Então o Divaldo percebeu que em fração de segundos, como é que o Chico conseguiu capturar aquela história inteira, o volume da história. Porque um livro é um conjunto de letrinhas, né? Com papeizinhos, mas ele nos remete a outro lugar, né? O livro não é aquilo, o livro é uma ideia. E ele, através da intuição, conseguiu capturar isso. Então, a intuição é o volume. É o volume. Então, essa intuição, ela pode ser conquistada com qualquer pessoa. Um ateu, por todos nós. Essa é a beleza da filosofia, né? Quando você se predispõe a ajudar, não importa se é através da música, se é uma pessoa querendo ensinar outra a estudar, a ler, a escrever. Eu acho que é isso. É a grande sacada filosófica né, da holística, vamos dizer assim. É verdade. Porque, assim, quando você pega a intuição, assim, eu costumo dizer que todo ser humano, todo ser humano, ele é capaz de, ele consegue sentir, ele consegue mudar, ele consegue transcender, ele consegue intuir. Então, o ser humano, todos nós temos esse nosso espírito, essa alma, né? A gente chama de alma, esse espírito. Então, todos somos espiritualistas. Todos temos a nossa intuição. E todos nós somos capazes de transformar. É só a gente querer. É só a gente olhar para a gente, amar a si próprio, para poder você amar o outro. E dentro da filosofia, né, eu até vi uma ex-aluna minha, eu quero mandar um beijo para a Thaís, que foi minha aluna de filosofia, e sempre que eu dava as minhas aulas, às vezes tinha um aluno ou outro que falava assim, professora, mas a gente não vai estudar a vida de Platão, a vida de Aristóteles, né, que é o que tem nos livros. E eu falava assim, não, hoje a gente vai estudar, sabe sobre o quê? O que é a felicidade? Hoje a gente vai estudar, sabe sobre o quê? Sobre o que é a morte. Hoje a gente vai estudar sobre o que é a vida. Porque quando você mostra para essas pessoas que às vezes não têm ainda esse conhecimento, mas quando você mostra essa gama de possibilidades que realmente a filosofia da nossa vida, que a nossa vida é uma filosofia e tudo que a gente passa, desde que a gente nasce, faz parte desse grande livro, desta grande filosofia. E quando a gente mostra essa consciência e mostra que nós somos intuitivos,
que nós temos esse poder de transformação é onde a gente está fazendo a terapia, é onde a gente está exercitando o amor, é onde a gente está mostrando que se amar é se respeitar, é para você poder respeitar o próximo. E acho que é por aí essa mensagem aí que a gente tem que passar, deixar para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. A Alice falou que faltam apenas 5 minutos. Poxa vida, é o tempo certo de se despedir. Isso. Mas a intuição é isso. Acho que a intuição é o grande objetivo nosso, né? É o grande objetivo. E nesse aperfeiçoamento moral que nós temos que conquistar é que a nossa percepção vai expandir. Na verdade, é isso, né? E assim, eu poderia agradecer a todos que estão aqui como instrutores que são. Porque tem uma filósofa chamada Madame Blavatsky, que eu adoro ela. Acho incrível como as coisas se complementam. E ela diz o seguinte: nós não temos inimigos, mas também não temos amigos. Todos que passam pela nossa vida são instrutores. Sim. Instrutores que nos servem para aprender sempre. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, porque vocês todos me instruem de alguma forma. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Nossa, também, gente. Agradeço demais. É a nossa amiga de Portugal, que é Vanessa, né? Não. Como é que é o nome? Carol. Carol de Portugal. A Vanessa que está aqui, a Joyce, Silvia, por todos que estão aqui, que fizeram, assim, parte, acho que dessa troca. Se alguém tiver pergunta, a gente ainda tem tempo? Alguém fala aí pra gente, se alguém de repente quiser fazer alguma pergunta, não sei. A Alice falou que tinha 5 minutos. Eu não sei se falou isso mesmo. Nós teoricamente... Marcone e Aninha estão mandando um beijo. Obrigado, meus amigos. Muito feliz pela presença de vocês. Teoricamente, nós iríamos abrir para perguntas, né? Pois é, a gente fala muito, Keres. Pois é, vocês me desculpem. Nós falamos. Nós, né? Então, o Mauro está falando que temos 8 minutos. Na realidade, como a gente começou antes, deve ter realmente uns 5 que a Alice falou. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? 7 minutos. Alguém quer fazer, gente, alguma pergunta dentro dessa questão aí? Ficou curioso sobre algo ou não entende? Sei lá, você quer dar a sua opinião, né? Quer contribuir com alguma coisa nesse sentido, fazer alguma contribuição? 7 minutos. 7 minutinhos. 7 minutos, aí, que gente? bom. Senão a gente continua também. Se bobear, a gente vai continuar até apagar, né? Aí, como diz uma amiga minha, né, que faz também algumas lives, ela fala assim, deixa a internet derrubar, deixa o Instagram derrubar, não tem problema. Então, assim, alguém quer falar, sabe, Keres, acho legal, de repente, você indicar esses livros, né, para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, sobre essa evangelização que você falou, acho que é legal. Tá certo. Então, eu aconselho a todo mundo, de qualquer religião, porque a filosofia não é religião. A filosofia espiritualista, trazida pelos espíritos, ela continuou com outros. E a filosofia ela é incrível, porque a Madame Blavatsky, porque tem outros, próprio Platão, Sócrates, tem outros filósofos que falam, cada um a um tipo de sentimento, de percepção. Então, acho que a filosofia é uma solução, é uma saída muito boa, porque ele tira você da depressão, ele faz você se encontrar, né? Ele faz você achar um caminho, e é isso. A evangelioterapia... Deixa eu só te contar um minuto. Pois não. Posso te contar? Claro. Tem uma pergunta aqui. O André está perguntando assim, o evangelioterapia foi considerado uma das maiores terapias, correto? Olha, eu acho que a maior terapia... Tem uma frase do São Francisco de Assis que é muito legal. Ele diz o seguinte:
Use o evangelho sempre. E quando for preciso, você use a palavra. Porque, na verdade, a maior terapia de todas é o exemplo. É a forma de você se relacionar com o mundo. Essa é a grande sacada da filosofia, né? É a sacada do evangelho, que é uma filosofia. É a grande filosofia do homem. É a filosofia dos filósofos, né? De todos os filósofos de todos os tempos. Então, assim, você não precisa ser religioso, mas a gente adota a filosofia, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que traz Sócrates no início para marcar a posição de filosofia, e a gente coloca isso como a filosofia das filosofias. Mas isso qualquer um pode fazer. É só entender, desmembrar essa grande frase, amar ao próximo como a si mesmo, usar como estrutura de vida. Com certeza, mas eu vou indicar um livro que eu estou terminando de ler, que o meu amigo Kerr me indicou, e assim, magnífico, se chama A Evolução em Dois Mundos. Esse livro aqui, que fala um pouco sobre essa vida no mundo espiritual. Então, gente, eu tô lendo, terminando ainda, mas ele é assim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre esses dois mundos, né, que ele se fala, eu acho assim, ele tá sendo assim transformador, me ajudando e contribuindo muito, muito para minha vida. Então, só tenho que agradecer ao Kert também pela indicação que ele me deu. E é assim, muito bom. Oh, que bom, ótimo que você tenha gostado. Eu acho que o importante é você encontrar o seu livro, né? O livro que vai mudar a sua vida. Né? E é legal quando a gente encontra um livro. Eu, pessoalmente, encontrei 2 livros na minha vida que mudou a minha forma de enxergar o universo inteiro. De me enxergar. Né? Eu comecei a me enxergar diferente. Um deles foi A Grande Síntese, de Pietro Baus, que me transformou a minha visão de ver o universo, ver o espiritismo. E o outro foi Francisco de Assis, de Miramês. Esses 2 livros, eles me transformaram, assim, foram os 2 livros da minha vida. São os 2 livros de cabeceira. Porque parece que tudo que eu estudei até hoje, eles foram sintetizados e assim, arrumados. É como se fosse um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça que você arruma um pouco aqui, arruma um pouco ali. Esses livros parece que arrumaram esse grande quebra-cabeça. E eu já comecei a enxergar o espiritismo de uma forma mais clara. Eu lia frases e a minha mente autocompletava algumas coisas que não estavam escritas ali. Aí eu comecei a ler, não, peraí, o que eu li não foi o que eu estava pensando, o que eu li é o que está escrito. E comecei a mergulhar de uma forma diferente, até mesmo nos livros chamados espíritas, que na verdade são livros de filosofia. Sim. Gente, nosso tempo está acabando. A Alice falou para você falar dos cursos. Os cursos no GBEM, todos os cursos abordam justamente essa procura que nós temos de nós mesmos. Esses cursos você pode procurar. Procura na internet GBEM, vai no site do GBEM. Os cursos são online são ótimos, justamente para você se encontrar. Tá? Não importa a religião que você tenha, que você goste, não importa se você goste de astronomia, astrologia, biologia, não importa. Se você é músico ou se você não gosta de nenhuma religião, tenta que você vai ver que se encontrar é muito bom. GBEM, Grupo de Estudo Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Vargem Pequena. Legal. Gente, quem quiser saber mais, quem quiser mandar pergunta, quem quiser dar sugestão, eu acho que o Kerr deveria fazer uma outra live comigo, entendeu? Tá, podemos marcar depois de outra. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre outros assuntos, essa questão espiritual, né? Espiritualista. Eu acho que é muito ampla, muito abrangente. E a gente tem, assim,
muito o que passar, eu acho assim maravilhoso. E eu gosto muito, como eu falei, eu sou uma admiradora do Kerris, então eu gosto muito de conversar com ele, porque eu aprendo muito. E a cabeça da gente fervilha, né? É a intuição. É a É a intuição intuição, né? que vem, né, e que está aqui transbordando de ideias e conceitos, e a gente vai. Eu acho que tem que fazer mais lives sobre isso, tá, Kerry? Tá Então, certo. gente, Eu só adoro tem que você também, viu? agradecer. Ah, Te que isso. adoro também. Só tem que agradecer pela sua presença, de aceitar esse convite. Sinta-se convidado sempre. A gente Eu é que pode agradeço pensar pelo num outro convite. tema aí para conversar. Se alguém quiser saber algo sobre outro tema, sugestões de lives para a gente poder fazer, também é legal mandar. Pode mandar para ele, manda para mim. Se alguém tiver curiosidade, quiser saber sobre as terapias que a Holistic trabalha com aromaterapia, né, florais, cristaloterapia, também manda pra gente as dúvidas que a gente responde, tá? Então, gente, está aqui aberto para conversar com vocês, porque assim, é o que o Kerris falou. Eu acho que o grande sentido é esse, é a gente amar ao próximo como a si mesmo e é a gente passar. A gente, quando passa o nosso conhecimento, um pouquinho do nosso conhecimento, né, para o outro, é isso que faz a diferença. E essa troca, né, porque ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo sabe muita coisa e tem muito o que passar para o outro. E é esse o objetivo das nossas lives, é poder passar um pouquinho mais de que às vezes você conhece sobre um certo assunto, ajudar, contribuir nessa reconstrução, nesse autoconhecimento que todo mundo tem que ter. Então, só É agradecer, isso. Kelly, por você. Eu que agradeço. E vi mais aqui a Suzane de Friburgo, a Rafaela, uma amiga minha do Fundão. Que legal! Muito bom, viu? Foi muito bom. Obrigado por Muito tudo. bom, Muito gente. obrigado. Muito obrigada pela Gratidão. presença e muito obrigada, Kelly. Beijos de luz na vida de vocês, tudo de bom. E nos vemos em breve. Tá bom. Grande beijo. Beijo! Tchau, tchau, gente!